5 clamores do Salmo 6. Sim, não sei se você sabia, mas nós temos na Bíblia 7 salmos penitenciais, que sobretudo devem ser rezados nesse período de quaresma. Então eu começo hoje, nesse período que estamos vivendo a quaresma, uma série. Todos os domingos eu vou fazer um salmo, a oração dos salmos penitenciais. Os salmos penitenciais, o Salmo 6, 31, 37, 50, 101, 129 e 142. Nós já fizemos a oração do Salmo 50 e agora vamos fazer a oração do Salmo 6. E essa oração é muito forte porque tem 5 clamores que nós iremos fazer juntos e eu tenho certeza que vai fazer você mergulhar profundamente nesse tempo especial, que é o tempo da quaresma, pois é no deserto que nasce o vencedor. Então, durante essa série, todos os domingos nós vamos rezar um salmo fazendo os clamores de um dos salmos penitenciais. Hoje é o Salmo 6 e você vai ver como vai ser forte, porque inclusive em um desses clamores nós vamos sair da tristeza para experimentar novamente a alegria. Então mergulha nessa oração de hoje. Eu quero convidar você porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção enorme viver esse momento. Acompanha comigo, é um salmo curto, são poucos versículos e você vai poder rezar comigo durante esses 5 clamores do Salmo 6. Vamos para o primeiro, iniciar essa oração agora. Salmo 6. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. E aqui nós vamos para o primeiro clamor. Qual é o primeiro clamor? O pedido de perdão sincero. E reconhecer e pedir o livramento da consequência desse pecado. Perceba quando Davi reza, Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. É um pedido de oração sincero. Quando se chega para falar a Deus assim, é porque tem um reconhecimento de que errou, do que falhou. Então, eu convido você nesse momento a fazer esse primeiro clamor. Sim, Senhor, reconhecemos que erramos. Sim, Senhor, reconhecemos que falhamos. Assim como Davi, e nós pedimos, se é possível, Senhor, se é possível. Porque às vezes não é possível, porque a consequência do pecado nosso, ela já surge imediata, mas se é possível. Nós pedimos o livramento da consequência deste pecado. Em vosso furor não me castigueis. Não é que Deus castiga, mas é porque o nosso pecado, ele causa uma consequência em nós. O mal que nós causamos, ele causa uma consequência. E nós pedimos agora um pedido de perdão sincero. O reconhecimento. Reconheça o seu pecado. Reconheça a sua falha. E peça ao Senhor, se é possível, Senhor, livra-me da consequência deste pecado. E o segundo clamor está no versículo 3. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Meus irmãos, nesse segundo clamor, nós não merecemos, sim, nós não merecemos o perdão de Deus, mas por isso nós pedimos misericórdia. Por isso nós pedimos, como Davi, tende piedade, porque não é por merecimento, mas é por piedade que o Senhor vem em teu auxílio agora. Então faça essa experiência, bata no peito e diga, tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. E pedimos não por medo, perceba como Davi reza, mas por temor, que não é medo, temor é a dor de ferir aquele que nós amamos. É sentir no coração a dor por ter ferido aquele que nós amamos mais que tudo, sabe? Fere a nós mesmos, abala-nos, entristece-nos. Por isso ele diz, porque eu desfaleço. Então peça, tenha piedade de mim, Senhor, porque eu desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados meus ossos. O pecado, ele nos abala. Davi coloca, olha o que é contrição de verdade. A
condição de verdade é essa, é saber que isso nos fere, nos machuca, nós ferimos a Deus, sinto abalar até os meus ossos e nos fere de tal forma que Davi pede, sarai-me. Então convido você agora a fazer esse clamor, tenha piedade de mim, Senhor, e sarai a ferida que esse pecado deixou em mim, a dor que esse pecado deixou em mim, a angústia que esse pecado deixou em mim. E vai para o terceiro clamor, versículo 4. Minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade, porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? O pecado nos perturba interiormente. O pecado nos tira do eixo. O pecado nos desestabiliza. E só Deus para nos livrar e para nos salvar. Toda vida que nós entramos no pecado, se perceba, começa uma desestabilização em nossa vida. Desestabilização em todas as áreas da nossa vida. E só Deus para nos livrar, só Deus para nos salvar. O pecado nos mata. São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, e a morte eterna. O pecado mata a alma. O pecado nos mata, por isso que ele vai dizer, salvai-me. Eu convido você a fazer essa experiência e diga a Deus sinceramente, minha alma está perturbada, Senhor. Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me, ou seja, salvai-me dessa morte, salvai-me dessa perturbação, porque no seio da morte não há quem glorifique. Eu não quero estar na morte, mas eu quero estar na vida. Faça esse clamor agora. Eu não quero estar na morte, Senhor, eu quero estar na vida. Por isso, livra-me, salva-me deste pecado, salva-me desta morte, salva-me desta situação. E você vai rezar agora comigo. Atenção, o quarto. São 5 clamores desse salmo. O quarto clamor, versículo 7. Eu me esgoto, gemendo todas as noites. Banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo meu leito. De amargura meus olhos se turvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. A verdadeira contrição faz doer tanto, ou seja, quando existe um arrependimento sincero. E o que Deus quer? Nessa quaresma nós estamos fazendo sim jejuns, penitências, abstinências, mas o sacrifício que agrada a Deus, não que esse não é importante, é sim, mas o sacrifício que agrada a Deus é um coração realmente arrependido. E o coração arrependido, você vai ver como a pessoa se comporta, qual é a contrição, qual é o sentimento que inunda a pessoa. Um coração verdadeiramente arrependido. O que é o coração contrito que agrada a Deus? É o coração que dói pelo pecado cometido. É um coração que, como colocou Davi, eu me esgoto gemendo, ou seja, geme. Ele coloca assim, todas as noites eu banho de pranto a minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. O pecado, quando eu tenho uma condição verdadeira, ele me faz gemer, chorar, inundar o meu leito de lágrimas. Tudo isso manifesta como realmente nós estamos arrependidos. Senão, não existe arrependimento. E se não existe arrependimento verdadeiro, pedir perdão é apenas são palavras soltas. Por isso hoje o pecado nos amargura. Se você sente essa amargura no seu peito pelo pecado, e se não consegue sentir, peça a Deus, dá-me a graça dessa contrição, Senhor. Dá-me a graça de sentir essa dor que Davi sentiu, esse gemer, esse chorar, esse derramar lágrimas, esse sentimento ruim por ter pecado. Os olhos ficaram turvos, esmoreceram por causa do pecado que oprime, pois o pecado nos oprime, o pecado nos humilha, o pecado nos esmaga, o pecado nos faz sofrer e sentir. E esse clamor é muito importante agora. Dai-me, Senhor, verdadeiramente essa contrição que faz gemer, que faz chorar, que faz sentir essa dor. Por quê? Porque aí vem o quinto e último clamor, versículo 9. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Ei, o Senhor atende às nossas lágrimas. O Senhor escutou a minha oração. O Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados.
recuem imediatamente cobertos de confusão. Olha que forte. Me afastar, e atenção no que eu vou dizer, esse é o sexto e último clamor. Me afastar de quem ou de que, do que me levou ao pecado, é o sinal mais visível do arrependimento. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. Afastai-vos, apartai-vos. Ei, o comportamento de quem se arrepende é, se era uma pessoa, se afaste dessa pessoa que te levava ao pecado. Se era um lugar, nunca mais pise nesse lugar que te levava ao pecado. Se era uma conversa, nunca mais converse sobre isso. Se era um ambiente, se era, não sei, não importa. O que ou quem te levava ao pecado. Diga, apartai-vos de mim, afastai-vos de mim. Eu quero me afastar dessas pessoas, desses lugares, dessas situações, desse vício, desse hábito, dessa palavra, dessa situação, porque esse sinal visível faz o nosso inimigo, o tentador, recuar imediatamente. Somente esse quinto e último clamor, ele é muito poderoso, porque só isso é a única coisa capaz de fazer o inimigo, o tentador, recuar imediatamente. Ele diz bem forte, que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente, cobertos de confusão. O inimigo volta coberto de confusão quando você tem essa atitude. Não adianta somente fazer o que nós fizemos nos outros 4 clamores. Se eu não fizer esse quinto clamor, de me afastar e dizer, afasta-se de mim, nós não vamos fazer a experiência de receber a alegria da salvação e o inimigo vai continuar dormindo ao nosso lado, morando conosco, estando aqui como dominante em nossas vidas. Não, é preciso se afastar do que te levou ao pecado. Esse é o sinal concreto do arrependimento e você vai pedir agora comigo. Faça esse último clamor. Afasta de mim, Senhor, essas pessoas, esses lugares, essas situações que me levaram ao pecado. Afasta de mim, Senhor, tudo aquilo que é raiz de pecado, seja você que é casado, essa mulher que te levou ao adultério, corte contatos, relações, delete, bloqueie do seu celular, corte qualquer tipo de ligação que te leva a essa pessoa que te levava ao adultério, a esse lugar que te levava ao alcoolismo, a mentira, a fofoca, a essa situação e peça nesse último clamor. Devolve, Senhor, ao meu coração. Devolve, Senhor, a minha vida, a alegria da salvação, a alegria da vitória, a alegria de ser salvo e da minha graça, de viver uma santa quaresma. Sim, Senhor, piedade de mim. O meu pedido é sincero. Eu peço que o Senhor me abençoe, me guarde e me livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e aperte onde está escrito todas. É a maneira de você receber todas as palavras de força e coragem que têm sido fantásticas. E eu quero te fazer um convite muito especial. Todos os dias, meio-dia em ponto. Nós estamos aqui nessa quaresma, são 40 dias, mas todos os dias nós rezamos aqui no YouTube e no Instagram, meio-dia em ponto, o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. E eu convido você a rezar comigo. Compartilhe esse vídeo se fez sentido para você com seus amigos e grupos no WhatsApp. Eu tenho certeza que você vai abençoar muitas vidas. Faça isso agora. Clique aqui onde está escrito compartilhar. Envie para os seus grupos e contatos. E meio-dia eu espero você para rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem.